Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Gabriel e nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto que é bem interessante e também bem famoso, que é a Área 51. A Área 51, como todos sabem, é uma região onde fica uma base da Força Aérea dos Estados Unidos e foi batizada com esse nome. Ela fica no Lago Huron, um leito de lago seco, um deserto de Nevada, a 135 quilômetros ao norte de Las Vegas. O que se passa lá é secreto, muito secreto. O público, em geral, é mantido afastado da região por sinais de alerta, vigilância eletrônica e guardas armados. Também é legal sobrevoar a Área 51, embora a região agora esteja visível em imagens de satélite. A base possui pistas de pouso com até 3,7 quilômetros de comprimento. A instalação fica ao lado de duas outras áreas militares restritas: a área de testes de Nevada, onde as armas nucleares dos Estados Unidos foram testadas nas décadas de 1950 a 1990, e a faixa de teste e treinamento de Nevada. Toda essa área abrange mais de 1 milhão de hectares. Segundo as Forças Armadas Americanas, representa um espaço de batalha flexível, realista e multidimensional para conduzir o desenvolvimento de táticas de testes e treinamento avançado. A Área 51 foi criada durante a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética como uma instalação de teste e desenvolvimento de aeronaves, incluindo os aviões de reconhecimento U-2 e CR-71 Blackbird. Embora tenha sido inaugurada em 1955, sua existência só foi oficialmente reconhecida pela CIA, a Agência Americana de Inteligência, em agosto de 2013. 4 meses após a divulgação da CIA, Barack Obama se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos a mencionar a Área 51 publicamente. Embora as informações oficiais sejam escassas, acredita-se que militares dos Estados Unidos continuem usando a área para desenvolver aeronaves de ponta. E acredita-se que cerca de 1.500 pessoas trabalhem lá, muitas chegando e saindo em voos bate-volta de Las Vegas. N. Jacobsen, que escreveu sobre a história da Área 51, disse à BBC que alguns dos programas de espionagem mais avançados do mundo estão no local. A Área 51 é uma instalação de testes e treinamento. A pesquisa começou com o avião espião U-2 na década de 1950 e agora passou para drones, diz ela. O sigilo em torno dessa área ajudou a alimentar muitas teorias da conspiração. Mais famoso é a alegação de que a área hospeda uma espaçonave alienígena e os corpos de seus pilotos, depois de terem caído em Roswell, no Novo México, em 1947. O governo americano diz que não havia alienígenas e que o objeto acidentado era um balão meteorológico. Outros afirmam ter visto OVNIs acima ou perto do local, enquanto alguns dizem que foram sequestrados por alienígenas e até foram analisados antes de serem devolvidos à Terra. Em 1979, um homem chamado
Robert Lazar afirmou ter trabalhado com tecnologia alienígena dentro da Área 51. Ele afirmou ter visto fotografias médicas de alienígenas que o governo usou a instalação para examinar OVNIs. A associação da Área 51 com alienígenas pode ter servido como uma distração útil para as agências de inteligência. Desde 1950, a CIA desenvolveu um escritório de OVNIs para lidar com avistamentos de objetos voadores não identificados sobre Nevada. Quando as pessoas viram um avião espião ou dois voando pela primeira vez, ninguém sabia o que estava vendo. A CIA usou essa desinformação em seu benefício, promovendo uma metodologia alienígena. Matt Roberts, de 20 anos, criou um evento no Facebook propondo que podemos correr mais rápido que as balas deles. Vamos ver os alienígenas. 2 milhões de pessoas disseram que iriam, embora um festival vinculado ao evento tenha sido cancelado por conta do medo de um possível desastre humanitário. Os sinais de alerta ao redor da Área 51 deixam claro que não serão tolerados invasores. A Força Aérea alertou que a Área 51 é um campo de treinamento restrito. O comunicado acrescentou: a Força Aérea dos Estados Unidos está sempre pronta para proteger a América e seu patrimônio. A Área 51 é uma instalação altamente secreta da Força Aérea dos Estados Unidos, localizada no campo de testes e treinamento de Nevada, no sul de Nevada, assento um destacamento remoto administrado pela base aérea de Edwards. A instalação é chamada de Aeroporto Romney ou Groom Lake. Detalhes sobre suas operações não são divulgados, mas a Força Aérea dos Estados Unidos afirma que se trata de uma área de treinamento aberta. Acredita-se que seja utilizada para o desenvolvimento e testes de aeronaves e armamentos experimentais. A Força Aérea dos Estados Unidos e a CIA adquiriram o local em 1955, somente para testes de voos da aeronave Lockheed U-2. Todas as pesquisas e ocorrências na Área 51 classificadas como ultra-secretas ou informações compartimentadas sensíveis. A CIA reconheceu publicamente a existência da base em 25 de junho de 2013, por meio de um pedido da Lei de Liberdade de Informação, apresentado em 2005. Ela desclassificou documentos que detalham sua história e propósito. O intenso sigilo em torno da base a tornou tema frequente de teorias da conspiração e um componente central do folclore de OVNIs. A região circundante é um destino turístico popular, incluindo a pequena cidade de Hashim, na chamada rodovia extraterrestre. A origem do nome Área 51 não é clara. Acredita-se que seja de uma grade de numeração da CA, embora a Área 51 não faça parte desse sistema, ela fica ao lado da Área 15. Outra explicação é que o número 51 foi usado porque era improvável que a CA o utilizasse. De acordo com a CIA, a instalação é chamada de Aeroporto Romney e Lago Grom, embora o nome A51 tenha sido usado no começo da CIA, da época da Guerra do Vietnã. Apelidos para a instalação incluem Paradise Ranch e Dreamland. Este último é um indicativo de chamada do controle
de aproximação para a área circundante. O Departamento de Relações Públicas da Força Aérea se referiu à instalação como local de operação perto do Lago Seco de Gun. O espaço aéreo de uso especial ao redor do campo é denominado Área Restrita 4808 Norte. Chumbo e prata foram descobertos na parte sul da Cordilheira Grum em 1864 e a empresa inglesa Grum Lead Mines Limited financiou as Conception Mines na década de 1870, dando nome ao distrito. J. B. Osborne e sócios adquiriram o controle acionário da Grum em 1876 e o filho de Osborne o adquiriu na década de 1890. A mineração continuou até 1918. Depois foi retomada após a Segunda Guerra Mundial e continuou até o início da década de 1950. O aeródromo no local de Groom Lake foi inaugurado em 1942 como campo auxiliar da Força Aérea da Indian Springs, com duas pistas pavimentadas de 1.524 metros, o que seria mais ou menos 1,5 quilômetros. A CIA estabeleceu a instalação de testes de Groom Lake em abril de 1955 para o projeto Aquatone, o desenvolvimento da aeronave de conhecimento estratégico Lockheed U-2. O diretor do projeto, Richard M. Bissell Jr., compreendeu que os programas de teste de voo e treinamento de pilotos não poderiam ser conduzidos na base aérea de Edwards ou nas instalações da Lockheed em Palmdale, dada a extrema confidencialidade que envolvia o projeto. Ele conduziu uma busca por um local de teste adequado para o 2 sobre a mesma extrema segurança do restante do projeto. Ele notificou a Lockheed, que enviou uma equipe de inspeção a Groom Lake. O leito do lago é uma pista ideal para testar aeronaves. As cadeias de montanhas do Vale Emigrant e o perímetro do NTS protegiam o local dos visitantes. A CIA pediu à CA que adquirisse terreno, designado Área 51 no mapa, adicionasse ao sítio de testes de Nevada. Johnson batizou a área de Paradise Ranch para incentivar os trabalhadores a se mudarem para a nova instalação no meio do nada, como a CIA a descreveu posteriormente. O nome foi abreviado para O Rancho. Em 4 de maio de 1955, uma equipe de levantamento topográfico chegou ao Lago Groom e demarcou uma pista de pouso de 1.500 metros na direção norte-sul, no canto sudoeste do leito do lago. Designou um local para uma instalação de apoio à base. Inicialmente, o rancho consistia em pouco mais do que alguns abrigos, oficinas e casas móveis para abrigar sua pequena equipe. Pouco mais de 3 meses depois, a base consistia em uma única pista pavimentada, 3 hangares, uma torre de controle e acomodações rudimentares para o pessoal de testes. As poucas comodidades da base incluíam um cinema e uma quadra de vôlei. Havia também um refeitório, vários postos e tanques de armazenamento de combustível. O pessoal da CIA, da Força Aérea e da Lockheed começou a chegar em julho de 1955. O rancho recebeu sua primeira entrega de U-2 em 24 de julho de 1955, vinda de Burbank, Califórnia, em um avião de carga C-124 Globemaster.
2, acompanhado por técnicos da Lockheed em um Douglas DC-3, voos regulares do Serviço de Transporte Aéreo Militar foram estabelecidos entre a Área 51 e os escritórios da Lockheed em Burbank, Califórnia. Para preservar o sigilo, o pessoal voava para Nevada nas manhãs de segunda-feira e retornava à Califórnia às noites de sexta-feira. O projeto Oxcart foi estabelecido em agosto de 1959 para estudos anti-radar, testes estruturais, aerodinâmicos e projetos de engenharia. E todo o trabalho posterior no Lockheed A-12, isso incluiu testes em Groom Lake, que tinha instalações adequadas, consistindo em prédios para apenas 150 pessoas, uma pista de asfalto de 1.500 metros e espaço limitado para combustível, hangar e oficina. Groom Lake recebeu o nome de Área 51, quando a construção e instalação de testes do A-12 começou, em setembro de 1960, incluindo uma nova pista de 2.600 metros para substituir a pista existente. A Reynolds Electrical and Engineering Company, a RECO, iniciou a construção do Projeto 51 em 1º de outubro de 1960, com cronogramas de construção em 2 turnos. A empreitadeira modernizou as instalações da base e construiu nova pista de 3.000 metros, diagonalmente através do canto do oeste do leito do lago. Eles marcaram uma espiral de Arquimedes, lago seco, com aproximadamente 3 quilômetros de diâmetro, para que um piloto de A-12 que se aproximasse do final da área de escape pudesse abortar em vez de mergulhar na vegetação rasteira. Os pilotos da Área 51 a chamavam de o gancho. Para pousos com o vento cruzado, eles marcaram 2 pistas de pouso não pavimentadas, pista 927 e 321, no leito seco do lago. Em agosto de 1961, a construção das instalações essenciais estava concluída. 3 hangares excedentes na Marinha foram erguidos no lado norte da base, enquanto o hangar 7 é uma construção nova. Os hangares originais do 2 foram convertidos em oficinas de manutenção e usinagem. As instalações na área principal do quartel incluíam oficinas e edifícios para armazenamento e administração, um supermercado, uma torre de controle, um quartel de bombeiros e alojamentos. A Marinha também contribuiu com mais de 130 unidades habitacionais, duplex de aço Babbitt excedentes para instalações de ocupação de longo prazo. Os edifícios mais antigos foram reparados, instalações adicionais foram construídas conforme necessário. Um lago de reservatório cercado por árvores servia como área de recreação a 1,5 quilômetros ao norte da base. Outras instalações criativas incluíam um ginásio, um cinema e um campo de beisebol. Um parque permanente de tanques de combustível de aeronaves foi construído no início de 1962 para combustível especial JP-7, exigido pela A-12. Foram construídos 7 tanques, com uma capacidade total de 5 milhões de litros. Enfim, absurdo. A segurança foi reforçada pela chegada da Oxcart e a pequena mina foi fechada na bacia de Groom. Em janeiro
de 1962, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, FAA, expandiu o espaço aéreo restrito nas proximidades do Lago Grun, e o leito do lago tornou-se o centro de uma adição de 1.600 km². Era restrita 4.808 norte. A instalação da CIA recebeu 8 F-101 Vodos da USAF. Para treinamento, 2 treinadores T-33 Shoring Star. Para voo, proficiência um C-130 Hércules. Para transporte de carga, um 3A. Para fins administrativos, um helicóptero para busca e salvamento, um Cessna 108 para uso de ligação, e a Lockheed forneceu um F-104 Starfighter para uso como avião de escolta. O primeiro avião de teste, A-12, foi transportado secretamente de caminhão de Burbank em 26 de fevereiro de 1962 e chegou a Groom Lake em 28 de fevereiro. Ele fez o primeiro voo em 23 de abril de 1962, quando a base tinha mais de 1.000 pessoas. O espaço aéreo, fechado acima de Groom Lake, estava dentro do espaço aéreo do campo de testes da Força Aérea de Nellis, e os pilotos viram o A-12 de 20 a 30 vezes. Groom também foi o local do primeiro voo de teste do drone Lockheed D-21 em 22 de dezembro de 1964. No final de 1963, 9 a 12 estavam na área 51, designados ao milésimo centésimo 29º Esquadrão de Atividades Especiais, operado pela CIA. Após a perda do U-12 de Gary Powers para a União Soviética, houve várias discussões sobre o uso do A-12 Oxcart como aeronave não tripulada. Embora Kelly Johnson tivesse passado a apoiar a ideia de conhecimento por drones, ele se opôs ao desenvolvimento de um drone baseado no A-12, argumentando que a aeronave é muito grande e complexa para tal conversão. No entanto, a Força Aérea concordou em financiar o estudo de uma aeronave não tripulada de alta velocidade e altitude em outubro de 1962. O interesse da Força Aérea parece ter motivado a se agir. O projeto foi designado E-12 em outubro de 1963. O projeto do drone havia sido finalizado. O nome também foi alterado para D-21, para diferenciá-lo de outros projetos baseados no A-12. Tagboard é o codinome do projeto. A Lockheed concluiu o primeiro D-21 na primavera de 1964, após 4 meses de verificações e testes estáticos. A aeronave foi enviada para Groom Lake e remontada. Ela seria transportada por um M-21, um derivado biposto do A-12. Quando o D-21 M-21 atingisse o ponto de lançamento, o primeiro passo seria remover as tampas de entrada e exaustão do D-21. Com o D-21 M-21 na velocidade e altitude corretas, o LSO ligaria o ranchete e os demais sistemas do D-21. Com os sistemas do D-21 ativados e funcionando e aeronave de lançamento no ponto correto, o Mi-21 iniciaria um leve empurrão. O LCO pressionaria um botão final
e o D-21 se desprenderia do pilone. Problemas técnicos ocuparam a equipe do D-21 em Gull Lake 964-965, incluindo dificuldades aerodinâmicas reveladas por voos cativos. No final de janeiro de 966, mais de um ano após o primeiro voo cativo, tudo parecia pronto. O primeiro lançamento do D-21 ocorreu em 5 de março de 966. O drone voou 193 quilômetros com combustível limitado. O segundo voo do D-21, em abril de 966, o drone voou 1.931 quilômetros, atingindo Mach 3,3 e 27.433 metros de altitude, em 30 de julho de 966. Um D-21 totalmente abastecido foi lançado no que deveria ser um voo de verificação, mas o drone sofreu uma falha na decolagem e colidiu com a aeronave de lançamento M-21. Os dois tripulantes ejetaram e caíram no oceano a 240 quilômetros da costa. Um dos tripulantes foi resgatado por um helicóptero, mas o outro, que sobreviveu à desintegração da aeronave e à ejeção, morreu afogado quando a água do mar entrou em seu traje pressurizado. Kelly Johnson cancelou pessoalmente todo o programa, pois tinha sérias dúvidas sobre a sua fiabilidade desde o início. Vários D-21 já haviam sido produzidos e, em vez de descartar todo o projeto, Johnson propôs novamente à Força Aérea que fossem lançados de um bombardeiro B-52H no final do verão de 967. As modificações do E-21 dos B-52H estavam concluídas. O programa de testes poderia então ser retomado. As missões de teste foram realizadas a partir de Gun Lake, com orçamentos reais do Pacífico. O primeiro D-21B a voar foi o artigo 501, protótipo. A primeira tentativa, em 28 de setembro de 967, terminou em fracasso total, enquanto o B-52 voava em direção ao ponto de lançamento. O D-21B se desprendeu do pilone. O 52H deu um solavanco brusco quando o drone caiu. O propulsor disparou e foi um espetáculo e tanto do solo. A falha foi atribuída a uma porca espanada no ponto de fixação dianteiro direito do pilone. Vários outros testes foram realizados, nenhum dos quais obteve sucesso. O tempo estava esgotando para os drones D-21B Tagbot. O A-12 finalmente havia sido autorizado a ser implantado e o CR-71 logo o substituiria. Uma nova geração de satélites de conhecimento logo cobriria não apenas a União Soviética, mas qualquer lugar do mundo. A resolução dos satélites de comparável à de aeronaves, mas sem o menor risco político. Vários outros voos de teste, incluindo 2 sobre a China, foram realizados a partir da base aérea de Peon, na Califórnia, entre 969 e 970, com graus variados de sucesso. Em 15 de julho de 971, Kelly Johnson recebeu um telegrama cancelando o programa D-21B. Os drones restantes foram transferidos para um C-5A e armazenados em depósito. As ferramentas usadas para construir os D-21B foram destruídas, assim como o A-12 Oscart. O D-21B permaneceu como uma aeronave de operações secretas. Mesmo aposentado,
Sua existência só foi suspeitada em agosto de 1976, quando o primeiro grupo foi armazenado no Centro de Armazenamento e Destinação Militar da Base Aérea de Davis Mountain. Um segundo grupo chegou em 1977. Eles foram rotulados como GTD-21B. GT significava treinamento terrestre. Davis Mountain, uma base aberta com visitas públicas à área de armazenamento na época. Então, os drones de aparência estranha foram logo avistados e fotos começaram a aparecer em revistas. Especulações do D-21Bs circularam nos ciclos da aviação por anos, e foi somente em 1982 que os detalhes do programa Blackboard foram divulgados. Apenas em 1993, o programa P-52D-21B foi tornado público. Nesse mesmo ano, os D-21Bs sobreviventes foram doados a museus. A Área 51 tornou-se um foco de teorias da conspiração moderna, devido à sua natureza secreta e à sua ligação com pesquisas aeronáuticas confidenciais. As teorias incluem armazenamento, exame e engenharia reversa de naves espaciais alienígenas acidentadas, incluindo material supostamente recuperado em Roswell, Novo México, o estudo dos ocupantes e a fabricação de aeronaves baseadas em tecnologia alienígena, encontros ou empreendimentos conjuntos com extraterrestres. O desenvolvimento de armas de energia, iniciativa de defesa e estratégica exótica para outros programas de armamento. O desenvolvimento do controle dinâmico. O desenvolvimento do controle climático. O desenvolvimento da tecnologia de viagem no tempo e teletransporte. O desenvolvimento de sistemas de propulsão exóticos relacionados ao programa Aurora. Atividades relacionadas à teoria da conspiração de um governo mundial único. Muitas das hipóteses dizem respeito a instalações subterrâneas em Grum ou no Lago Papose, também conhecido como Local S4, a 13,7 km ao sul, incluem alegações de um sistema ferroviário subterrâneo transcontinental, uma pista de pouso desaparecida, apelidada de Pista de Pouso de Cheshire, referência ao gato de Cheshire de Lewis Carroll, que aparece brevemente quando a água é pulverizada e seu asfalto camuflado. Engenharia baseada em tecnologia alienígena. Meados da década de 1950, naves civis voavam abaixo de 6.000 metros, enquanto naves militares voavam até 12.000 metros. O U-2 começou a voar acima de 18.000 metros e houve um aumento no número de relatos de avistamentos de OVNIs. Os avistamentos ocorriam com mais frequência no início da noite, quando pilotos de linha aérea voando para o oeste viam as asas prateadas do U-2 refletirem o pôr do sol, dando à aeronave uma aparência incandescente. Muitos relatos de avistamentos chegaram ao projeto Livro Azul da Força Aérea, que investigava avistamentos de OVNIs por meio de controladores de tráfego aéreo e cartas ao governo. O projeto verificou os registros do U-2 e, posteriormente, do Oxcart para eliminar a maioria dos relatos de OVNIs que recebeu
no final da década de 1950, na década de 1960, embora não pudesse revelar aos autores das cartas a verdade por trás do que viram. Eles acreditam que os rumores ajudaram a manter o segredo das operações reais da Área 51. Os veteranos negaram a existência de um vasto sistema de ferrovia subterrânea. Em 14 de outubro de 1938, a transmissão televisiva sindicada UFO Cover-Up Live apresentou aos americanos a farsa do Majestic 12. Apresentou a primeira menção pública da Área 51 de Nevada como um local associado a extraterrestres. Bob Lazar afirmou em 1989 que havia trabalhado no setor 4 da Área 51, supostamente localizado no subsolo da Cordilheira Papoose, perto do Lago Papoose. Ele alegou ter sido contratado para trabalhar com naves espaciais alienígenas que o governo possuía, de forma semelhante ao documentário Greenland de 1996, dirigido por Bruce Burgess. Incluiu uma entrevista com um engenheiro mecânico de 71 anos, que alegava ter sido funcionário da Área 51 durante a década de 1950. Suas alegações incluíam o trabalho em um simulador de disco voador, baseado em um disco proveniente de uma nave extraterrestre acidentada usado para treinar pilotos. Ele também afirmou ter trabalhado com um ser extraterrestre chamado J. Roach, que trabalhou com um alienígena, descrito como um tradutor telepático. Em 2004, Dan Furich, que é pseudônimo para Dan Crane, que é o nome do cara, na verdade, afirmou ter trabalhado na clonagem de vírus alienígenas na Área 51, também ao lado do alienígena chamado J. Rod. As credenciais acadêmicas de Burich são objeto de muito debate, já que ele aparentemente trabalhava como agente de liberdade condicional em Las Vegas em 1979, enquanto também cursava um doutorado na Universidade Estadual de Nova York. Em julho de 2019, isso há 7 anos atrás, mais de 2 milhões de pessoas responderam uma proposta de brincadeira para invadir a 51. Por isso, uma postagem anônima do Facebook. O evento agendado para 20 de setembro de 2019, anunciado como invadir a 51. Eles não podem nos parar. Uma tentativa de ver os alienígenas. A porta-voz da Força Aérea, Laura McAndrews, disse que o governo encorajaria qualquer pessoa a tentar entrar na área onde treinamos as Forças Armadas Americanas. 2 festivais de música na zona rural de Nevada, Allen, Oak e Storm Area 51 Base Camp foram posteriormente organizados para capitalizar a popularidade do evento original do Facebook. Entre 1.500 e 3.000 pessoas compareceram aos festivais, enquanto mais de 150 pessoas fizeram a viagem por vários quilômetros de estradas precárias para chegar perto dos portões da 51. 7 pessoas foram supostamente presas no evento. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Vou ficando por aqui e comente com uma coisa do que você achou do vídeo e o que poderia ficar melhor. Vou ficando por aqui e até mais.